depois já me falou, mas a verdade foi eu quem gozou quando a gente fez amor. Seu meu WhatsApp quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, ou lembrar da gente, me chama que eu vou. Sucessão estadual, tudo aquilo que o povo precisa saber. Bom dia ao prefeito Bruno Gonçalves, bom dia, senhor prefeito, bom dia ao presidente da Câmara, o senhor Jair Silva e os seus pais. Bem-vindo, alô Machuca, alô Tapera, alô povo de Aquiraz. Tudo bom? Nosso programa está sendo seguido pela internet pelo pessoal da Costa Leste dos Estados Unidos, América, Nova York, Boston. Em breve teremos a conexão Brasil, Estados Unidos e também a conexão Ceará-Europa. Através da internet, graças à Santa Internet, nosso programa estará sendo ouvido em várias partes da cidade, através das ondas da 104.9 FM Aquiraz Sol Leste, o programa Aquiraz News, e também através da internet. Bom dia, senhor deputado, bom dia, capitão Wagner, seja bem-vindo à cidade de Aquiraz, é um prazer tê-lo aqui com o senhor. Bom dia, senhora, sua esposa, seja bem-vinda, senhora, bom dia a toda a equipe que aqui estão. É um prazer recebê-los aqui na nossa humilde estação radiofônica antiga, né? Mas é que eu tenho 64 anos, então vem lá do passado. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e vamos falar sobre o que o senhor quiser de interesse do nosso povo cearense, do nosso povo brasileiro. Vamos começar falando de Covid, né? Que agora está na moda Covid, né? Essa história das vacinas, que vem, não vem, que foi distribuída, está faltando, o que o senhor pode nos dizer? Olha, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Sol Leste. Sol Leste, para mim é um prazer estar aqui em Aquiraz. A gente está iniciando uma viagem que hoje vai desembocar lá no Aracati. A gente vai estar conversando com as pessoas. E um dos assuntos que mais a gente tem sido questionado é justamente essa questão relacionada à Covid, à vacina, à CPI, a toda essa polêmica que envolve a questão da Covid. Quando a gente fala das vacinas, a gente tem que frisar que o governo do estado de Ceará já recebeu mais de 4 milhões de vacinas do governo federal. Para ser mais exato, 4 milhões e 200 mil vacinas foram entregues no estado de Ceará e a gente tem reivindicado maior celeridade na aplicação dessas vacinas. É lógico que tem que existir, por conta do prazo entre a aplicação da primeira e da segunda dose, temos que ter uma certa reserva de vacinas guardadas aí na gestão do estado, mas o número que existe hoje é um número muito elevado. Mais de 1 milhão de vacinas estão no freezer. Há 3 semanas a gente tem reivindicado essa celeridade. É importante que a gente possa, Sampa, sempre estar esclarecendo a população e cobrando que essa vacinação ela tenha um processo acelerado, até porque é a vacina que vai imunizar, é a vacina que vai permitir o retorno da atividade econômica, é a vacina que vai dar tranquilidade para que as pessoas possam ter de volta o seu emprego, para que as empresas possam reabrir,
A gente sabe a quantidade de empresas que foram fechadas por conta de lockdown, por conta de determinações de governantes. Muitas das determinações eram determinações necessárias, algumas com falta de planejamento, mas nesse momento, depois de um ano, quase um ano e meio de pandemia, é importante que a gente possa ter a consciência que não dá mais para a gente ter novos lockdowns, novas medidas de isolamento, sem critério científico e sem, logicamente, necessidade. Então, havendo a necessidade, a gente apoia, não havendo, logicamente, é importante que a gente possa esclarecer a população. Do total de vacinas que já chegaram, quantas foram aplicadas? Porque diz que há uma defasagem, que a vacina veio e não foi aplicada. Procede essa informação? Olha, de 4.250.000 vacinas que foram entregues aqui no estado de Ceará, foram aplicadas 3.100.000. Então, a gente tem uma defasagem de 1.100.000. Logicamente que esse dado é um dado que está no próprio site da Secretaria de Saúde, é um dado de ontem, a gente não pode dizer se hoje o dado é exatamente esse, mas deve existir uma diferença pequena e a gente tem cobrado muito do governo do estado e das prefeituras celeridade. Tem prefeitura que está entrando até na justiça para poder acelerar o seu processo de vacinação, porque do jeito que o governo do estado segue o protocolo do Plano Nacional, as prefeituras precisam seguir o protocolo do governo do estado. A prefeitura não pode sair vacinando sem que haja autorização do governo do estado. Então, é isso que a gente cobra, celeridade por parte do governo do estado, transparência. A gente entra lá no site da Secretaria de Saúde e a gente vê um número enorme das vacinas aplicadas. 3.100.000 vacinas, beleza. E um número muito pequenininho dizendo que o estado já recebeu 4.250.000 vacinas. Há uma tentativa do governo do estado de comprar essa vacina Sputnik através do consórcio Nordeste. É uma vacina que se cerca de uma grande polêmica, porque na Rússia mesmo há uma dificuldade, as pessoas não acreditam muito na vacina, mas o que eu chamo a atenção não é a credibilidade ou não da vacina, é o governo do estado querer alegar que essa vacina Sputnik vai ser a responsável por salvar a população cearense sem estar com tanta vacina no freezer. Se o nosso estoque estivesse zerado, aí tudo bem, eu acho que a chegada de uma vacina nova poderia ajudar. Mas o governo não está tendo a capacidade sequer de aplicar as vacinas que ele está recebendo do governo federal, como pensar em aumentar esse número de vacinas adquirindo essa Sputnik. A minha preocupação é essa. Não estão fazendo uso daquilo que tem e querem adquirir outras coisas, né? Realmente é uma coisa meio controversial. É uma controvérsia muito grande, né? E é isso que a gente questiona muito. Parte da imprensa, da grande imprensa, não tem noticiado com mais transparência essa questão dos dados da vacina. E é importante que toda oportunidade que a gente tenha, como a gente está tendo aqui na rádio, para esclarecer a população e para chamar as pessoas para conferir no próprio site do Estado do Ceará, do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Esse dado não é um dado criado pelo Capitão Wagner, não é um dado que a gente inventou aqui. É um dado que está no próprio site da Secretaria de Saúde. É porque no atual momento na imprensa brasileira, nós vivemos um momento de jornalistas e jornaleiros, né? Temos muitos jornaleiros militantes, né, que não têm compromisso com a verdade. E eu costumo dizer, o jornalista, ele tem só um compromisso, não é com o patrão, é com a verdade. Porque eu aprendi uma coisa, que um jornalista, a verdade, ela pode mudar a situação de um país, ela pode mudar a situação de uma nação e ela pode salvar a vida. Uma notícia tendenciosa e com parcialidade, ela pode trazer danos terríveis para uma nação. Agora, falando de CPI, já que o senhor falou da CPI, o senhor que está em Brasília, ali nos corredores dos bastidores da Muvuca, uns falam que é a CPI do circo, outros falam que é a CPI disso. Como é que está a situação da CPI? A gente nunca sabe como começa, não sabe como termina. E essa aí a gente nem sabe se vai terminar. O que o senhor nos diz sobre essa CPI? Olha, a CPI ela foi instalada por determinação do STF. O STF pressionou o Senado da República para que a CPI fosse aberta. E, incrivelmente, o STF hoje atrapalha o funcionamento da CPI. É porque eles entendem de tudo, né? Política, economia, ciência, medicina, tudo. Arroz com feijão, baião de dois. A gente teve um governador que recentemente, em uma operação da Polícia Federal, a casa dele foi vistoriada, o secretário de saúde dele foi preso. Já tivemos várias apreensões de milhões de reais que foram surrupiados do combate ao Covid no estado dele. Nós tivemos a falta do oxigênio, que matou muitas pessoas no Amazonas. Nós tivemos uma série de escândalos no Amazonas. E, de repente, após aprovar a convocação do governador do Amazonas, o STF vem e diz, não, ele não é obrigado a ir, não é obrigado a falar, ele não vai. A senhora Rosa Weber.
é uma demonstração muito grande de que o STF está muito mais interessado em proteger os criminosos de verdade do que de ver os fatos esclarecidos. Eu falo isso sem qualquer medo, sem qualquer receio de que o STF tem atrapalhado muito a nossa nação. Quer se meter onde não deve se meter, quer legislar quando a gente tem um parlamento para legislar, quer ser o executivo quando a gente tem um presidente da República que foi eleito, governadores que foram eleitos, prefeitos que foram eleitos. Então, o STF ainda acha, ainda imagina que tem o poder de tomar decisão pelos três poderes. Isso acontece muito por conta de covardia dos demais poderes. Eu relembro um fato que aconteceu no ano passado, que me deixou muito envergonhado, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou prender um deputado federal de madrugada, inventando um mandado de prisão em flagrante. Uma ferramenta jurídica que foi criada... Uma falácia, né? Ele criou. A bel prazer do ministro do STF, porque ele queria dar uma resposta para a sociedade prendendo um deputado que tinha feito críticas duras ao STF. Acho até que o deputado exagerou, mas a ferramenta jurídica, o remédio jurídico para sanar aquele problema não era criar um mandado de prisão em flagrante que foi executado de madrugada, e sim abrir um inquérito, determinar que esse deputado fosse investigado, como ele está sendo. Acho que ele vai ser processado e acho que ele vai ser condenado, porque o STF já disse claramente que isso ia acontecer, e o Conselho de Ética da Câmara deveria tomar as providências cabíveis, como está tomando agora com a deputada Flor de Lis, deputada que foi acusada de participar da morte do próprio marido lá no Rio de Janeiro, e vai ser responsabilizada. Então, o STF tem feito tudo isso porque tem, infelizmente, uma conivência de políticos que têm medo de processos que estão respondendo. Eu, como não respondo nada, como não devo nada ao STF, tenho a liberdade de vir aqui criticar de forma respeitosa o STF, mas falando a verdade, e a população já percebeu isso. Bom, o senhor falou que o Alexandre de Moraes, que foi, vou lembrar, foi advogado do PCC, jamais poderia chegar à Suprema Corte nesse país, que ele fez isso para dar uma satisfação à sociedade. Eu costumo dizer que ele se fez para a sociedade dos amigos dele, porque a sociedade brasileira não quer isso. A sociedade não espera isso, né? Data vênia, a gente tem uma máxima que a gente pode data vênia, depois pode falar qualquer coisa. Data vênia, o STF é composto de prostitutas e togas. Isso está provado. O caso do Toffoli, o caso que... E agora não pode investigar. O caso do governador do Amazonas, ele foi convocado, quer dizer que o cara rouba, é convocado para explicar, não pode ir lá explicar. Então é só porque ele roubou. É aquela frase que vem do direito romano, quem cala, consente. Se ele calou-se é porque consentiu. Então tem que dar uma satisfação ao povo. Olha, eu não roubei, por que eu não roubei? Está aqui, tal. Mas foram presos agora milhões de reais em carros de luxo. Ferrari, Lamborghini, Maserati, só carro top. E compraram agora na pandemia. E que nem disse a mãe daquele humorista que morreu. Paulo Gustavo. Roubar na pandemia é um assassinato. É falta de amor pelo país. É falta de amor pelas pessoas, é ausência do espírito cristão. Onde é que nós vamos parar? E tem pessoas que defendem, mas a democracia é isso. Eu não sou contra a esquerda, nem a favor da direita. Eu costumo dizer que tem canalhas em ambos os lados do Rio Jordão. A questão é o seguinte, tem que ter respeito ao país, tem que ter respeito à Constituição, mas aqui é o casuísmo, né? É de acordo com a necessidade. A gente muda a lei, se a lei é a meu favor, a lei é boa. Se a lei vai me punir, vamos mudar a lei. É complicado. E o senhor, quais são os planos que o senhor tem para o estado do Ceará? E especialmente que eu sou um cara nacionalista, patriota e municipalista. Eu defendo Aquiraz com unhas e dentes. O que nós de Aquiraz, o povo do Ceará, em primeiro lugar, todo o estado, com seus 184 municípios, e o que a nossa cidade de Aquiraz pode esperar do deputado federal, Capitão Wagner? Olha, só para encerrar o assunto STF, entrar aqui no Aquiraz, no estado do Ceará, a gente tem que lembrar que recentemente o STF praticamente enterrou a Operação Lava Jato quando uma delação do governador do Rio, porque o governador do Rio fez uma farra muito grande. Wilson Witzel, né? Não, o Cabral, né, o ex-governador. Isso, Edson Cabral. Cabral fez uma delação e na delação dele ele apontou integrantes do judiciário, inclusive um ministro da Suprema Corte, como alguém que recebeu propina para tomar decisão a favor de correligionários dele. E, na hora de determinar se a Polícia Federal, instituição com credibilidade, deveria continuar ou não as investigações, o que o STF fez? Não, para a investigação, para investigar a gente não pode. Ou seja, eles podem fazer o que quiser. Não pode investigar se não estiver envolvendo alguém deles. Justamente. Se estiver envolvendo, como Alexandre de Moraes, ele investiga,
Ele indicia e ele julga. Totalmente errado, né? Infelizmente, essa é a realidade. Mas falando um pouquinho do Ceará, falando aqui de Aquiraz especificamente, a gente relata aqui que o nosso amigo, o senador Eduardo Girão, no seu mandato, já destinou recursos aqui para algumas instituições, para comunidades terapêuticas. Para quem não sabe o que é comunidade terapêutica, são aquelas instituições que cuidam de usuários de droga. E só para citar duas comunidades, a Recuperação Nova Vida e a Caminho Resgatando Vida, receberam cada uma dessas instituições R$100 mil, ajuda do nosso senador Eduardo Girão, para que essas instituições tenham condição de manter esse trabalho belo e importante que é recuperar vidas que estão entregues às drogas. Me coloco à disposição da atual gestão, assim como fiz com o Pidoretama, onde a gente destinou agora cerca de R$500 mil, R$500 mil para o novo gestor de Pidoretama, para que ele possa utilizar na saúde. Nós nos colocamos à disposição do atual gestor para que a gente possa dar nossa parcela de contribuição também para essa cidade. Eu priorizo muito a destinação dos meus recursos aos municípios onde eu fui bem votado, e Aquiraz é um desses municípios. Eu fui muito bem votado em Aquiraz, fui muito bem votado no Eusébio, fui muito bem votado em toda essa região metropolitana, e eu acho que durante o meu mandato eu tenho que dar resposta para essas cidades, seja na área da saúde, seja na área da segurança pública, seja em qualquer que seja a área. É importante que a gente possa dar essa parcela de contribuição. A gente destinou, no ano de 2019, só para o ouvinte ter uma noção, recursos para aquisição de 10 viaturas para as guardas municipais. Mas dos 10 municípios que a gente destinou, 6 estavam com documentação irregular. Então é importante informar para a população que a gente está completamente à disposição do gestor. Temos aqui secretário de município, temos aqui pessoas que têm ligação com o prefeito da cidade, e eu me coloco completamente à disposição para ajudar, seja em qual for a área, onde a gente puder contribuir com algum programa do governo federal, com recurso do nosso mandato, a gente está à disposição para fazer essa ajuda, até porque é uma ajuda que não é para o gestor, e sim para as pessoas, sim para os munícipes, e a gente sempre tem que pensar no bem das pessoas. Ou seja, é uma ajuda que não é para o governo, é para o Estado e o município. Eu tenho até a obrigação moral de falar, viu, Sampa? Independente de questão partidária ou política, que eu vi algo aqui no começo do ano que me preocupou muito. Quando o prefeito destinou uma matéria para a Câmara de Vereadores, querendo criar um auxílio emergencial para socorrer as famílias mais carentes da cidade. Uma iniciativa do prefeito, ele anunciou, olha, dentro das possibilidades econômicas do município, eu vou encaminhar para a Câmara Municipal um projeto que vai criar um auxílio emergencial. O que me chamou a atenção é que Fortaleza, uma grande metrópole, a capital do nosso estado, a quinta capital do país, criou um auxílio emergencial de R$100 em 2 parcelas. E o prefeito aqui da cidade destinou para a Câmara um auxílio emergencial de R$250 em 2 parcelas. Grande ajuda. Mais do dobro do que a capital quis criar. E, infelizmente, por conta de discussões políticas na Câmara, o projeto foi inviabilizado. Então, é importante que a gente possa fazer o debate e a discussão com muita responsabilidade. O prefeito teve a boa vontade de encaminhar o projeto para cá, o prefeito teve a boa vontade de lembrar do mais carente, e por conta de uma birra política, o projeto foi inviabilizado. A gente viu a repercussão que teve nas redes sociais, na própria imprensa do estado de Ceará, e o adversário político muitas vezes faz uma condução simplesmente para desgastar o seu adversário e criar uma falácia ou um discurso populista lá na frente, dizendo que queria dar um valor maior. Mas tinha condição de dar um valor maior? Por que eu estou falando isso? Porque a nível federal foi a mesma coisa. Lógico que a gente queria pagar para o cidadão um auxílio emergencial muito maior, mas está aí, a austeridade fiscal do governo federal está permitindo agora a prorrogação por mais 3 meses do auxílio emergencial. Agora a gente tem a possibilidade no final do ano de ter um aumento do Bolsa Família para um valor que possa dar uma condição melhor para essas famílias. Então, se a gente tratar as coisas com responsabilidade, com austeridade fiscal e com transparência, a população acaba vendo quem de fato está falando a verdade, quem quer ajudar o povo e quem quer só fazer o discurso populista. Em Portugal tem uma frase que diz: mais rápido pega-se um mentiroso que um aleijado. A mentira consegue a gente pegar mais depressa. Então, se as pessoas são contra, a oposição, ao meu ver, você faz o seguinte: eu deixo o senhor fazer, vai fazendo. A hora que você errar, eu te dou uma paulada na cabeça. Mas se você começar a fazer, já começar a ser contra, depois pode falar assim: você não me deixou fazer, você não deixou acabar.
E é o que vem acontecendo aqui no nosso município. As pessoas são contra por ser contra. É aquela frase espanhola, ai governo, eu sou contra. Então não pode ser contra por ser contra, sistematicamente. Temos que ver o caso do auxílio emergencial, tem muitas pessoas carentes. Nossa, em Miaquirais, pessoas passando fome. Agora está vindo aí, o outro foi distribuído de cesta básica, ela com tudo. Mas esse é 250, mas ameniza. Tem uma frase de um poeta americano, William, não me recordo o nome, que ele fala, o fósforo não clareia no escuro, mas ele consegue mostrar a escuridão que está ao redor. Então, se é pouco, mas já é alguma ajuda. É melhor pouco do que nada, porque quem está liso, R$1 é muito. Mas quando a gente chegar para comprar, mas o cara está liso, toma R$1, ele compra 4 carioquinhas. E se o cara comer um carioquinha por dia, já vai amenizar, agora usaram um nome bonito para a fome, né? Insegurança alimentar. Sampa, ontem eu estava com os vereadores do nosso partido lá em Fortaleza, o líder da oposição é do PROS, é do nosso partido, o vereador Márcio Martins. Ele estava relatando que lá na Câmara o prefeito encaminhou uma matéria para a Câmara, que era uma matéria boa, que ele votou a favor e ainda subiu na tribuna para elogiar a atitude do prefeito. E o líder do governo foi lá, quer dizer que vocês estão elogiando o prefeito? Ele disse, é lógico, se o prefeito acertou, é minha obrigação subir na tribuna para aplaudir. Justiça. E fazer justiça. Agora, na hora que errar, eu estou aqui para falar a verdade. Exatamente. E dizer que ele errou. Acho que uma oposição responsável, uma oposição que tem critério e que ganha credibilidade diante da população é aquela que reconhece quando o governo acerta e critica quando ele erra. Se eu ficar só criticando, vai chegar uma hora que o cidadão vai dizer, só está criticando porque é oposição, porque é adversário político. Nunca reconhece um acerto da gestão. Então, isso faz com que a gente tenha a consciência que a gente está no caminho certo. Tem que elogiar. Todos têm mérito, né? Isso. Errou, paciência. Aí a gente fala assim, fulano, essa sua ideia é boa, mas se juntasse ela um pouquinho mais para a direita, ou um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para o centro, ela podia ser viável. Porque às vezes as coisas são boas e é questão da gente ajustar. E as pessoas criticam por criticarem. É porque é negro, é porque é branco, é porque é verde, é porque é azul. Não pode ser assim. Né? Mas infelizmente o ego fala mais alto. Né? Agora, uma coisa, e a sucessão estadual, capitão? Olha, a gente está muito feliz, Sampa, por ter colocado aí há cerca de 15, 20 dias o nosso nome à disposição. Foi uma grande surpresa, muitas pessoas duvidavam que nós colocaríamos o nome à disposição. A gente teve em 2018 uma disputa aqui no Ceará, que eu chamo de WO. Quem é esportista, quem gosta de futebol sabe o que é o WO. Quando não há adversário, você ganha por falta de competição. Então não tem nem a partida, você ganhou. O adversário não entrou em campo. E foi o que houve em 2018, né? A falta de um candidato de oposição que tivesse sido planejado, que tivesse construído um plano de governo, tivesse preparado uma pré-campanha, fez com que o governador fosse reeleito com muita facilidade. E eu costumo dizer que aqueles 80% que o governador tirou foi por falta de opção. Hoje a gente tem encontros com muitos políticos do interior, eles dizem, capitão, eu ia votar em quem? O general é uma pessoa boa, preparada, mas não tinha viabilidade eleitoral, não tinha como votar numa candidatura que faltava viabilidade eleitoral. E, infelizmente, a gente tem no estado de Ceará uma história do voto útil. Foi o que aconteceu comigo em Fortaleza. Saiu uma pesquisa na véspera da eleição de 2020, dizendo que eu ia perder por 22 pontos. O cidadão que votava em mim ficou com vergonha. Foi votar com vergonha e muitos não foram votar porque viram a derrota iminente. E quando as urnas foram apuradas, a gente viu a diferença de 3%. Uma coisa que eu literalmente odeio, visceralmente odeio, é essa história, não vou perder meu voto. O voto só é perdido quando você vota nulo e branco. Sem dúvida nenhuma. Mas quando você vota, se o seu candidato ganhar, você ganhou. Se o seu candidato perder, você participou do processo. Eu costumo dizer que, mas eu não gosto de política, eu não voto, aquela coisa toda. Aí eu faço um paralelo com a chuva. Eu saio de capa, galocha, guarda-chuva. Vou me molhar menos. O cara que sai sem nada vai se molhar mais. Então, quem não vota, acaba sofrendo as consequências. Porque quando é feita uma lei, quando é feita qualquer medida, ela atinge a todos. Aqueles que votaram e aqueles que não votaram. E depois as pessoas não podem reclamar. Você não pode reclamar se você não participou. E essa história, eu não vou perder meu voto. O voto só é perdido quando ele é nulo e branco. Sem dúvida nenhuma. E até para frisar, por que a gente colocou o nosso nome também? A gente tem, há cerca de 16 anos, uma promessa de que o governo do estado vai diminuir a violência no estado de Ceará. Criaram Ronda do Quarteirão, ampliaram o raio e, infelizmente, a violência só se ampliou. Quem recebeu ontem nas redes sociais vídeos de facções na cidade de Caucaia, tocando o terror, chamando as pessoas para a rua, 5, 6, 7, 8 homens armados nas ruas de Caucaia, isso aconteceu também em Maranguape no dia de ontem,
faz com que a gente tenha a certeza do erro que foi cometido na gestão da segurança pública do Estado do Ceará. Infelizmente, prometeram resolver com Ronda do Quarteirão, não resolveram, prometeram resolver com raio, não resolveram. Por quê? Porque as pessoas que fazem gestão no Estado do Ceará, muitas delas, infelizmente, eu tenho que registrar, já fiz essa denúncia, têm envolvimento com criminosos, têm envolvimento com facções, têm acordos com facções, fazem negócios com criminosos, e é por conta disso que a gente não vai resolver enquanto perdurar no Estado de Ceará esse tipo de acordo. A gente teve na eleição de 2020 membros de facções comemorando, fazendo foguetórios quando determinados candidatos a prefeito, Ceará fora, venceram a eleição. E não foi só na capital. Em muitas cidades a gente teve comemoração das facções a partir da vitória de determinado candidato. E quando isso acontece, e a sociedade está percebendo que isso está acontecendo, tem algo de muito errado, porque a justiça está fechando os olhos, o Ministério Público, ou por falta de estrutura, ou por qualquer outro motivo, está fechando os olhos. A Secretaria de Segurança, em muitos dos casos, sabe o que está acontecendo e fecha os olhos. Então é importante que a gente possa trazer esse debate da segurança, trazer o debate da arrecadação do Estado de Ceará, e esse ponto que eu vou falar agora é muito importante. Muitas empresas fecharam as portas. E ontem eu li na imprensa cearense que o Estado de Ceará arrecadou 7,7% a mais no período antes da pandemia. Ou seja, se eu tenho menos empresas, porque mais empresas fecharam as portas e a arrecadação aumentou, aumentou a tributação em cima das empresas que sobreviveram. E a tendência é que, à medida que aumenta essa tributação, essas empresas venham a fechar as portas. Hoje no Ceará, se você, de maneira preventiva, pega um dinheiro do seu bolso e perfura um poço profundo para garantir o abastecimento da sua casa, do seu condomínio, da sua fazenda, da sua empresa, você investiu na confecção do poço e mesmo assim ainda vai ter que pagar pela água que você está tirando lá do poço. Que vantagem você teve ao fazer esse investimento? Se você instalar placas solares no seu prédio, no seu comércio, na sua residência, seja onde for, o governo do estado criou uma taxa adicional, o ICMS adicional, para poder cobrar do cidadão que faz esse investimento. O cidadão lá do interior, que pega uma cabra, uma ovelha, um porco, coloca no caminhão para ir vender na feira, tem que pagar uma taxa para o Estado. Ninguém aguenta mais tanta cobrança, tanta taxa. A sobrecarga é muito grande. A sobrecarga é enorme. Não dá mais para continuar do jeito que está. Ter o ICMS mais caro no combustível em relação ao Nordeste, ninguém aguenta mais. Você passa nos postos, fica assustado, a gasolina quase R$6. É uma coisa que o cidadão não tem mais condição de pagar. Então, está na hora da gente fazer uma discussão em relação à tributação excessiva que acontece no Estado de Ceará e as prioridades do governo do Estado. A matriz econômica do Ceará é muito atrasada, a gente não tem investimento em tecnologia, o nosso capital intelectual está sendo exportado, nossos jovens estão se formando na área tecnológica, estão indo trabalhar no Recife, no Porto Digital, estão indo trabalhar em São Paulo, em várias outras cidades. A gente está tendo uma fuga de capital intelectual muito grande no Estado de Ceará e a gente só vai reverter essa situação se nós tivermos um governo que tenha a capacidade de manter esses jovens aqui no nosso estado. Para isso a gente tem que atrair empresas de tecnologia, tem que criar polos tecnológicos no nosso estado, coisa que a gente não está vendo acontecer. E os dois grandes polos digital que tem no Brasil, principalmente na região Nordeste, é no Marco Zero em Recife e na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Eu fico revoltado com algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o Ceará além de eles terem a cabeça grande, são muito inteligentes, né? Por exemplo, poucas pessoas sabem quem fundou o ITA. O ITA é a criação de um cearense. Garoto pobre de Fortaleza, foi para a Força Aérea, foi para Massachusetts, copiou o MIT de lá, trouxe para cá. Falou, tu é doido, macho? Que aqui tudo é doido. Quando você inventa a coisa, tudo é doido. Aí tá lá, hoje nós temos o 4º Instituto de Tecnologia do mundo. 50% dos aviões que voam no Brasil são criação brasileira. Os americanos ficam doidos por isso. Não é à toa que eles estavam querendo comprar a Boeing, fazer aquela coisa toda, porque a Airbus está. E com a vantagem, o Airbus, ele é feito em 3 países, Alemanha, Inglaterra e França. Os aviões brasileiros é tudo feito no Brasil. E o Brasil comprou uma oficina de aviões em Portugal, que é o orgulho dos portugueses, para os aviões fazerem revisão lá. Então, o Ceará é um celeiro de gênios. Eu costumo brigar com meus amigos paulistas, você quer entrar no ITA, vai no Ceará e mata uns 200. Você ter chance. Não é que você vai entrar. Ou então vem se preparar aqui no Ceará, né? Ou então vem se preparar, que se prepara bem. Mas as pessoas não veem isso. O Ceará é um grande celeiro de genialidade, de pessoas bem formadas.
Clóvis Bevilacqua no Código Penal, Marechal Casemiro do coisa, mas as pessoas aqui sabem, não tem nada contra as bandas de forró. Mas nego sabe quem é Zé Cantor, quem é não sei quem, mas não sabe quem é inventor do Ita. É motivo pro cearense ter orgulho. Era para quando chegar no aeroporto de Fortaleza, que nem tem nos aeroportos, aqui nasceu o inventor do Ita. O paulista, quando chega aqui, ele acha que vai encontrar o nordestino dançando forró, comendo farinha, baião de dois, brigando de faca. Sabe? Parece que nós não temos outra coisa, só temos isso. E nós temos o Ita. O Ita é o maior exemplo de tecnologia para o mundo. O Nordeste são 9 estados. O Nordeste, se fosse um país, seria 56 milhões de pessoas. Uma grande potência. Seria o terceiro país das Américas. O nordestino, eu sou nordestino, saí de Recife para morar em São Paulo, morar numa favela. A gente não quer ser favelado, não. Chegar em São Paulo, passar fome. O nordestino quer ele ter a cabrinha dele, a rocinha dele. É pouco, não é pouco não, ele tem café, almoço, tem dignidade. Muitas vezes ele vai para lá para ser humilhado, para isso, para aquilo. E nossa, veja bem, agora a colheita de trigo que tivemos no ano passado, né? Desde que Cabral chegou no Brasil, o Ceará nunca deu trigo. Deu uma colheita reta. Por quê? É tipo assim, eles criam dificuldade para vender facilidade. Agora, eu vi qualquer coisa sobre essa história da água do Castanhão. O senhor pode dizer alguma coisa, que uma máfia que desviava a água, que não deixava a água chegar? O que o senhor sabe sobre isso? Só antes de falar do Castanhão, eu queria fazer também uma lembrança em relação a esse cabeça chata que você está citando aí. Eu também sou cabeça chata. O cearense, ele tem uma capacidade de se reinventar gigantesca. Agora, nessa crise da pandemia, a UFC, a Universidade Federal do Ceará, através dos seus técnicos e cientistas, criou um equipamento chamado Elmo, que tem salvado vidas. O capacete, né? Capacete Elmo. Tem salvado vidas de uma forma magnífica. Levaram para o Amazonas, muitas vidas foram salvas no Amazonas, aqui no estado de Ceará, muitas outras cidades de outros estados estão adquirindo o capacete Elmo, e para a gente é um orgulho muito grande. A gente teve, agora essa semana, a aprovação de um projeto de nossa autoria para isentar o IPI do capacete Elmo, que é o Imposto de Produção Industrial. O governo do estado aqui, após a reivindicação nossa, tirou o ICMS do capacete Elmo, então isso está barateando esse equipamento, e ele está podendo chegar não só para os municípios do interior, mas também para outros estados. Então isso é uma demonstração de que o cearense, ele vai buscar a solução, ele tem criatividade, ele tem conhecimento intelectual e, infelizmente, o que falta muitas vezes é um apoio para que esse cientista, para que esse inventor, ele possa colocar em prática as suas ideias. Mas vamos falar de outro assunto extremamente importante e vital para o nosso estado, que é a questão hídrica. A gente teve, finalmente, depois de tantas promessas, a chegada das águas do São Francisco, aqui no estado de Ceará. A gente teve essa semana passada com o ministro Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, e com a ministra Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, discutindo justamente essa questão hídrica aqui do nosso estado. Tivemos vários produtores nessa reunião, produtores de frutas, produtores de cereais, produtores e criadores de gado também, e a única reivindicação deles, junto ao governo federal, é que ajude o estado de Ceará, de fato, a ter essa emancipação hídrica. O estado de Ceará sofre muito, porque a gente tem aí 4 meses que chove e o restante do ano todo é de seca. Se nós tivermos essa água garantida, nós temos um solo extremamente fértil. Basta ver que tudo que se planta no estado de Ceará se colhe. A gente tem lá na Ibiapaba um polo de floricultura gigantesco. A gente tem a plantação de frutas ali na divisa com o Rio Grande do Norte, especialmente na região da divisa entre Ceará e o Rio Grande do Norte. Eu trabalhei naquela região e eu conheço bem ali, Quixeré, lá no Aracati, no Icapuí. A gente tem ali uma produção maravilhosa também de frutas e, infelizmente, o que falta para que essa produção ela seja intensificada é o recurso hídrico, que é a base, é a matriz básica para que a gente tenha investimento nessa área. E a chegada das águas do São Francisco pode nos dar essa tranquilidade. Só que a gente tem que lembrar que a chegada das águas do São Francisco não resolve o problema de forma definitiva. O governo federal está injetando muito recurso para que o governo do estado conclua o cinturão das águas. Esse cinturão vai garantir que as águas do São Francisco sejam distribuídas para todo o estado de Ceará. É uma obra que não é do governo federal, é do governo do estado. Mas o dinheiro, quem está mandando é o governo federal. É tipo assim, eu comprei o arroz, quem cozinha é você, mas quem deu dinheiro fui eu. Pronto, então o governo federal, além de trazer as águas do São Francisco para cá, está dando dinheiro para o governo do estado concluir essa obra do Cinturão das Águas. Graças a Deus o governo do estado não pode dizer, não, parei a obra aqui porque está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro, tem dinheiro em caixa, inclusive, em relação ao Cinturão das Águas. Na hora que for concluída essa obra, o povo cearense de fato vai ter independência hídrica, não só para a questão
agropecuária, mas também para a questão industrial, para a sobrevivência das famílias. Então, a gente vai ter água de forma permanente no nosso estado e só quem vai ganhar é a economia do nosso estado. Como você falou, nós estamos num estado em que tudo que se planta dá. A gente tem criação... E agora... Acho que o caminho chegou primeiro no Brasil, aqui no Ceará, né? Pois é. Essa frase é dele, tudo que se planta, ele chegou primeiro no Ceará. É verdade. A gente tem no Ceará, e nessa reunião que a gente teve lá em Brasília, eu adquiri mais conhecimento ainda, a gente tem aqui criação de gado Nelore, lá na região de Brejo Santo, lá na região de Iguatu. Então, a cada dia que passa, a gente vê o setor do agro investindo no estado do Ceará. O grande responsável por essa elevação do PIB no primeiro trimestre foi o setor agropecuário. Nós estamos exportando grãos, exportando frutas, exportando muito, justamente por conta dessa capacidade que nós temos de plantar e colher e fazer com que a gente garanta não só o abastecimento interno do país, mas também o abastecimento externo. Dois grandes polos, através da plantação irrigada, Petrolina, nas margens do São Francisco, em Pernambuco, saem toda semana 2 Boeing 747 carregados de frutas para a Europa e para os Estados Unidos. Em Nova York, naquelas lojinhas que vendem fruta, eu passei lá e vi um melão amarelo bonitinho, muito bonito, parece até coisa que era artificial. Aí eu provei, eu não gosto de melão, mas por curiosidade eu provei. Doce assim que nem um pudim. Aí eu comecei a xeretar para ver, aí estava lá assim, made in Ceará. É um melão que é produzido aqui, não é vendido aqui, é vendido só na Europa e nos Estados Unidos. Mas é doce assim, uma coisa fantástica. É umas coisas que eu fico vendo que nós, por exemplo, outra coisa, um amigo meu veio fazer uma reportagem aqui em Santa Quitéria. Santa Quitéria, tem um cara em São Paulo que vem pegar jumenta, que são as jumentas colhidas nas estradas, leva para São Paulo, para a região de Campinas, tem uma fazenda lá, ele cuida da jumenta, ele é veterinário, aí ele tira o leite da jumenta e manda de avião para a Inglaterra. Um copo de 300 ml, ou 100 ml, custa R$500, lá em Londres. E é coisa aqui do Ceará. O pessoal não podia estar fazendo isso aqui, veio um paulista aqui, sacou o negócio, vem aqui, pega essa jumenta quase de graça, R$2, R$3, sei lá quanto é que ele paga na jumenta, leva lá, cuida, dá o tratamento para a jumenta, extrai o leite da jumenta, bota no avião, nos contêineres e vão em contêiner refrigerado para a Europa, porque cuida de doença respiratória. Eu costumo dizer que o nordestino é um povo muito inteligente. Por exemplo, uma enfermeira de Maceió, criança que nasce com problema precoce, ela monitorou o balanço da rede. Então ela fez um azeite, mandou fazer em Maceió um azeite pequenininha para a criança que nasce prematuro, para colocar dentro da incubadora para a criança. O índice de recuperação foi de 80%. Na Alemanha, crianças com problema precoce. Então o nordestino é um povo, não é só contador de piada não é só dançador de forró não. É muito inteligente. É muito inteligente. Pena que algumas cabeças coroadas do Estado quer manter as pessoas na ignorância. Quer manter as pessoas afastadas, porque quanto mais ignorantes eles forem, pior é. Quanto à questão da violência, eu participei de um simpósio na cidade de Orlando chamado Focus Brasil, com o Caco Barcelo, aquele repórter famoso. E ele falou que um dos grandes problemas da violência é que quando o Estado chega, ele chega com a Hilux e 3 pistolas. O Estado não chega com obra social, com escola, com isso, com aquilo. Ele chega para punir, não para instruir. Aí eu estava analisando, nas cadeias todo mundo faz culto, né? Vou morar para Jesus, Deus vai nos salvar, aleluia, meu irmão, aquela coisa toda. Aí disse que nas escolas, primária, elementar, não pode porque o Estado é laico. A cadeia também não é do Estado, o Estado não é. Talvez se ensinasse para as crianças os princípios da lei de Deus, o que é dever, o que é direito, as crianças não iam ver a lei dos homens também e passar a respeitar e evitar de cometer a coisa. Eu acho que a grande falha a nível de Brasil, dos 27 estados, é que o Estado só entra para punir. Não entra para, olha, não faça isso, não faça aquilo, aquela coisa toda. E a nível de educação para Aquiraz, se eu falou de segurança, a nível de educação, o que nós podemos esperar a nível de educação aqui para o nosso município? Olha, o que a gente, mais uma vez, se coloca à disposição do gestor municipal é de nós estarmos lá em Brasília fazendo interlocução com o Ministério da Educação. A gente sabe que a educação dos municípios não sobrevive sem os recursos federais. A gente tem, por exemplo, um Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PENAI. Nós temos programas que garantem o transporte escolar, nós temos programas que garantem o recurso, inclusive para ajudar a pagar o salário dos professores. E a gente se coloca à disposição aqui da gestão para que a gente possa contribuir, seja com a construção de novos equipamentos, como creche, seja na
aquisição de alimentos, seja na questão do transporte escolar. É muito importante que a gente tenha esse entendimento que você tem em relação à violência. Quando a gente cuida das crianças, oferecendo educação de qualidade, a gente vai colher lá na frente um adulto... É melhor instruir do que punir, né? Muito mais responsável, muito mais comprometido com as questões relacionadas à sociedade. Então, é necessário que a gente possa resgatar essa credibilidade da escola. Hoje, o professor, infelizmente, ele tem sido vítima da violência nas escolas. O professor não tem tido a sua autoridade mantida. A gente tem relatos diversos lá em Fortaleza, de professores que são ameaçados em sala de aula. Se o professor der uma nota baixa para um aluno, vai lá o pai que é membro da facção, ou até o próprio aluno, quando é adolescente, para ameaçar o professor. Então, a gente tem que resgatar essa autoridade do professor. O professor tem que estar num ambiente que ofereça para ele uma condição não só de uma boa remuneração, mas principalmente de ele ter a capacitação para passar os conhecimentos que são exigidos do professor. Hoje, você exige que o professor seja pai, que ele seja sociólogo, que ele seja psicólogo, e não é dada a ele nem a condição de formação, nem a condição de remuneração. O professor tem que dar aula de manhã, de tarde e de noite para poder pagar as contas dele. Então, repito, é muito importante que haja esse investimento na educação, como você falou, e resgatar princípios básicos que a gente tinha na escola. Eu me lembro, eu tenho 42 anos hoje, mas eu me lembro que lá na escola do bairro que eu estudava, no João 23, todo dia, para entrar em sala de aula, a gente tinha que orar o Pai Nosso. Não tinha como entrar em sala de aula sem orar o Pai Nosso. Não faz mal a ninguém, né? Não faz mal a ninguém. Toda sexta-feira, nós íamos acompanhar o hasteamento do pavilhão nacional, a bandeira nacional, cantar o hino nacional. Coisas simples e básicas que foram perdidas ao longo do tempo e faz com que, infelizmente, a nossa escola ela tenha perdido parte desse papel social de resgatar os valores, de multiplicar esses valores de sociedade. Se você não tiver dentro da escola valorização da família, infelizmente a sociedade ela é afetada, porque a sociedade tem como célula básica a família. Eu acho que no Brasil atualmente muitos direitos e poucos deveres. Eu acho que o professor, eu não costumo chamar de professor, eu chamo de ensinador. Educador. Eu sou educador. Você não é educador. Quem tem que educar é pai e mãe. A criança vai para a escola educada. Bom dia, professor. Sim, senhora, não, senhora. Então, já foi educado com os princípios. Lá ele vai aprender matérias pedagógicas. Aí as pessoas, o que acontece hoje? Uma doidinha faz um filho, não sabe que nem quem é o pai, e o professor tem que educar o filho dela, quando ela mesma não tem educação. Hoje está terceirizando tudo. Então, o professor educa e a polícia pune. Não é função da polícia punir. A polícia pega, leva para a autoridade e a justiça é que vai punir. O professor pega e vai educar. Infelizmente, é isso que nós estamos acontecendo. Mas, capitão, eu quero agradecer a sua presença aqui, sua e sua equipe, dizer que Deus os abençoe nesse final de semana, um feliz dia dos namorados. Estão casados há quantos anos? 20 anos, entre namorado e casado são 20 anos. Ela vai pro céu, porque aguentar ele há 20 anos, hein? Né? Olha, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus os abençoe. E vamos torcer para que temos um país melhor, um Ceará melhor e um Aquiraz muito melhor ainda, porque eu sou bairrista. Como todo pernambucano é bairrista, eu sabe disso, né? Eu sou bairrista. Então, quando eu cheguei nesse Aquiraz, eu me apaixonei pela cidade. Aquela coisa assim que você vê, gostou? Aí, até hoje, eu não consigo explicar porque gostei. Bateu no coração, fiquei. Até que eu falo pra minha esposa. Ela fala, a gente vai mudar quando? Eu falei, não vou mudar para lugar nenhum. Eu já passei por 20 países. Daqui eu só saio pro crematório. Já comprei até uma lata de creme para quando eu morrer passar o creme, entendeu? Eu quero ser cremado. Então, eu gosto muito daqui e tenho um amor muito grande pelo Ceará e pela cidade de Aquiraz. Agradeço a sua presença, que Deus abençoe. E eu vou deixar uma coisa aqui que vai ficar gravado. Eu estou diante do futuro governador do estado. Amém. Entendeu? E espero que o senhor faça um bom trabalho, que Deus o abençoe. E tudo que foi dito aqui, eu estou lhe falando olhando nos seus olhos diante de Deus. Se vivo for, estarei aqui, eu cobrarei, porque eu sou chato. Me chamo de nego lunga, sempre é o adjetivo nego. Nego lunga, nego batizado, nego malcriado, porque eu cobro mesmo. Porque eu faço um jornalismo assim, imparcial. Sabe, não tem aquela coisa de, não, ou é ou não é. Se 2 e 2 não for 4, não importa quem fez a conta, ela está errada. Parabéns ao senhor pelo trabalho, conheço um pouco da sua carreira, do garoto, João 23, não é isso? Isso. O garoto pobre, humilde João 23, que foi crescendo, e o senhor é a prova que só se sobe na vida estudando e trabalhando. Mas você que está me ouvindo e não quiser estudar, não estuda, não vá para a escola, mas trabalhe. O exemplo é o dono do Bradesco, Amador Aguiar, nunca estudou, 4ª série primária. José de Alencar, que foi vice do Lula, 4ª série primária. Olha o império que eles criaram. Ou seja, o segredo está no trabalho. Tem que trabalhar. Se estudar, ajuda também, porque depois você ganha muito dinheiro e não sabe administrar.
Aí quem estuda, vai administrar aquele que tem muito dinheiro e não estudou. Mas o segredo é trabalhar. Capitão, muito obrigado de coração. São palavras sinceras, falo isso olhando nos seus olhos. Por o senhor estar aqui na nossa cidade, por ter tirado esse tempo para vir até aqui. E pode ter certeza disso. O senhor será cobrado por cada letrinha, adjetivo que o senhor colocou. Espero que o senhor faça aquilo que está se comprometendo, até porque nós estamos cansados de falácias, cansados de falsa promessa. O nosso povo tem que mudar. O Ceará, por exemplo, com 600 quilômetros de praia, é melhor que o Caribe. Para encerrar, o senhor veja bem, Aruba fizeram um projeto de irrigação, de dessalinização. Custou 680 milhões de reais, e transformando em reais. Aruba não tem problema de água. É uma ilha que tem 100 mil habitantes. Aquiraz, que tem o Oceano Atlântico aqui, perto de tudo, nós temos problema. Quando com 680 milhões, podemos fazer uma usina de dessalinização aqui, ou várias ao longo do litoral, porque nós temos o Atlântico aqui a nos abençoar. Muito obrigado, tenha um bom dia, um bom final de semana e feliz dia dos namorados do senhor. Com a palavra, Capitão Wagner, deputado federal. Vou prognosticar, não sou pastor, não sou macumbeiro, não sou nada, mas estou diante do futuro governador do estado do Ceará. Obrigado, meu irmão. Queria agradecer a Sol Leste pelo espaço, né? Agradecer meu amigo Edson, doutor Edson, que é um irmão que a gente tem, companheiro de partido também, que milita aqui no Aquiraz com muita força, que tem ajudado a gestão também no que está ao alcance dele. Agradecer o município de Aquiraz pelo carinho que tem comigo, sempre que eu estou aqui, e dizer que para mim é uma grande responsabilidade encarar esse desafio, né, que se inicia agora para o próximo ano, mas que eu vou encará-lo com muita força, com muita vontade de dar resultado, de trabalhar, e espero que a gente possa colher esses frutos aí ao final de 2022. Um abraço grande, que Deus abençoe a Aquiraz e podem contar conosco. Como disse o Silvio Santos, né? 10% é inspiração, 90% é transpiração. Então, vamos gastar sola de sapato e vamos trabalhar não 24 horas por dia, mas 48 horas por dia. Amém. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Tenham um bom dia. Aqui é o Mr. Sampa, o repórter do povo, nessa entrevista exclusiva e especial com o deputado federal, o Capitão Wagner, que tirou um tempinho da sua agenda para vir aqui nos fazer uma visita e conversar conosco. Eu espero que vocês tenham gostado. A Soleste está voltando com tudo, com força, com potência, e contamos com o apoio do povo Aquiraz. Que Deus abençoe a todos. Meu forte e cordial Sampraço. Bom final de semana, pessoal. Fiquem com Deus. Rádio Sol Leste FM 104,9. Uma rádio do Conselho Comunitário do Ceará. Diretor-presidente, Dr. Edson Furtado. Diretora de Programação, Fabiana Ramos. Diretor-geral, Vinícius Guimarães. Rádio Sol Leste FM. Presente na vida da gente.